Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Wilson Camilo. O Wilson é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio de Janeiro. O sindicato representa hoje 8 mil trabalhadores que vivem no fio da navalha. É um trabalho insalubre e um trabalho inseguro, visto que hoje os presídios brasileiros são uma verdadeira, bomba prestes a explodir a qualquer momento. Nós sabemos o que está acontecendo lá no Norte e Nordeste, entendeu? Com os presídios lá, essas chacinas, essas mortes que vêm ocorrendo dentro dos presídios, é uma coisa impressionante. E isso leva insegurança para o trabalhador que está lá dentro, para o agente penitenciário, para o segurança dos presídios, né? E o Estado, me parece que não toma uma atitude mais enérgica no sentido de conter o que vem acontecendo. Camilo, nós sabemos que no Rio de Janeiro várias facções atuam dentro dos presídios, né? Isso coloca, com certeza, em risco o trabalhador, a segurança, né? E é uma situação muito difícil para quem trabalha nos presídios do Rio de Janeiro e nos presídios do Brasil como um todo. Mas particularmente no estado do Rio de Janeiro, como é a situação hoje do trabalhador que vive lá fazendo a segurança dos presídios no Rio? Hoje, a realidade do agente penitenciário no estado do Rio de Janeiro, ele é de extremo risco, né? Independente em uma situação normal de trabalho, em uma situação comum em que os direitos e as condições de trabalho sejam as recomendadas, a ONU e a OIT, Organização Internacional de Trabalho, ela reconhece a profissão do agente penitenciário como a segunda profissão mais perigosa do mundo. Isso em condições normais. Ela já é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Agora, quando se leva ao extremo da irregularidade, do caos, eu acredito que ela passa a ser a primeira. Porque a ONU faz essa avaliação comparando a profissão do agente penitenciário com os trabalhadores da minas de carvão, né, de minas de carvão. Então ele vê que o mineiro, né, seria a primeira profissão e em condições normais seria o agente penitenciário. Só que nas condições atuais, nas condições reais do sistema penitenciário brasileiro, eu acredito que deva ser a profissão mais perigosa do mundo, a de agente penitenciário. Eu acho que quando eles fizeram essas avaliações, eles não tinham ainda essa informação das facções que atuam dentro dos presídios, né? Porque a ação das facções coloca em mais risco ainda o trabalho do agente penitenciário, né? Sim, porque a ONU ela faz um apanhado mundial, ela compara com os presídios da Europa, com os presídios dos Estados Unidos, que chegaram alguns a serem privatizados na década de 80, do México, que são um do cárcere mais violento do mundo, mas eles fizeram um apanhado geral e chegaram a essa conclusão, que o agente penitenciário, essa função seria a segunda mais perigosa do mundo, porque eles não conheciam, não tinham noção do que seria o sistema penitenciário no Brasil nos dias atuais. Sobre as facções criminosas, infelizmente, elas existem e quem ajudou e quem é o responsável pela criação, pelo surgimento, pelo fortalecimento das organizações criminosas é o próprio Estado. É o próprio Estado. Que antes da época dos presos, né, do período do 64, onde houve prisões de presos políticos e que foram amontoados e misturados junto com presos comuns, porque até então os presos, inicialmente o cárcere brasileiro, principalmente depois do fim da escravidão, ele comportou bastante negros, né, imigrantes, criminosos de pequeno porte, né, alguns assaltantes, assassinos, o tráfico de droga não existia tanto como existe atualmente. Mas nesse período em que começou a haver prisões de preso político, o Estado não teve o cuidado de separar os presos e misturou o preso político com o preso comum, que daí então nasceu a primeira facção criminosa que, se não me falha a memória na época, seria a Falange Vermelha, e que com o decorrer do tempo se avançou, se organizou e nasceu o Comando Vermelho. E do Comando Vermelho, na divisão, como nasceu as outras facções. Quando no cárcere tem uma determinada facção
tem uma determinada facção, e há um conflito interno entre os membros da mesma facção, eles pedem um seguro, né? E quando pede o seguro, é separado para uma outra unidade prisional. E assim nasceu uma nova facção, que foi o Terceiro Comando. E assim sucessivamente nasceu a ADA e as outras facções criminosas. Agora, elas nasceram dentro dos presídios ou elas começaram a atuar fora dos presídios e passaram a atuar dentro dos presídios quando os seus líderes começaram a ser presos? Por incrível que pareça, todas as facções criminosas do país, elas nascem, aliás, o crime, ele se organiza dentro do presídio. E o Estado ajuda a organizar o crime organizado. Aliás, o Estado ajuda a organizar o crime desorganizado. O Estado se incumbe de organizar o crime nas unidades prisionais. Ou seja, por quê? Porque o Estado não dá condições de trabalho, porque o Estado não dá... a justiça brasileira não age adequadamente com o preso, é isso? As penas são penas frágeis, as penas são penas brandas. A justiça, hoje, né, vamos até saltar um período aí. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem 40% dos seus presos provisórios. E estes presos já poderiam ter sido condenados ou absolvidos se a justiça fizesse o seu papel. Então, o judiciário tem um papel importante no crescimento. Quantos presos tem hoje no Rio de Janeiro? Hoje, aproximadamente 52 mil presos. 52 mil presos, 40%, 4 vezes 5, 20. 20 mil presos poderiam já ter com uma situação regularizada, ou na rua, ou condenado definitivamente. E isso não ocorre. Sim, isso não ocorre. Será que em função disso é que os presos se revoltam por não terem sua situação definidas ainda? O que acontece? Qualquer ser humano numa fila comum de um hospital, ele se revolta, né? Agora, imagine no interior do cárcere, aquele que é colocado para conviver em situações desumanas, né, em situações que nem mesmo em período de guerra nos países em que há tortura, que há... Vamos fazer uma comparação com o Estado Islâmico, lá com o Iraque, onde as condições de humanidade são quase que mínima. Eu posso garantir que dentro dos presídios brasileiros ele é ainda pior. Camilo, você me falou aí situação desumana. O Estado trata o preso que é de responsabilidade dele de forma desumana? O Estado Porque trata... eu lembro o seguinte, só um detalhe, eu lembro o seguinte, um momento que ficou muito marcante, né, na justiça e no Brasil, é que o Sobral Pinto, como advogado dos presos políticos, ele pediu no habeas corpus que o cliente dele fosse tratado igual a um animal, porque ele achava que o preso estava sendo tratado pior do que se trata o animal. Isso em idos lá de 1970, 1970 e pouco. E hoje, né, quase mais de 40 anos depois, você vem me dizer que o Estado ainda trata aqueles que deveriam ser de sua responsabilidade em situação desumana. Sim, e trata pior ainda os seus servidores, por incrível que pareça. Hoje, dentro do sistema penitenciário, o preso, né, apenado, que cometeu o crime, ele consegue ter acesso a maiores direitos e benefícios muito além do que os servidores. Daqueles que fizeram o concurso, que trabalharam, estudaram para prestar um serviço à sociedade, ele é tratado com desumanidade ainda maior. É o seguinte, que no estado do Amazonas, né, um preso custa para o Estado aproximadamente R$5.000. E um agente penitenciário custa quanto para um Estado? Olha, o agente penitenciário, acho que ele custa apenas o salário que paga, né? E deveria custar muito mais, porque uma vida não pode ser, não tem preço. E o agente penitenciário, quando recebe aquele salário, ele está colocando a sua vida em troca daquele salário. Porque cada agente penitenciário, policial militar, aqueles que se comprometem a garantir a segurança da sociedade, da família, do próprio Estado, ele sai e coloca a sua vida em risco. E a vida do agente penitenciário não tem preço. Aliás, a vida de ninguém tem preço. O Estado, então, gasta mais com preso que com um agente penitenciário? Sim, os direitos concedidos aos presos
são maiores do que aos servidores, aos agentes penitenciários. Isso não cria um desestímulo ao trabalho, não, Camilo? Cria pelo seguinte, cria uma certa desmotivação e um desânimo, porque você vê, em determinado momento, a própria sociedade, ela se preocupar mais quando morre um preso, não que não seja, que não tenha que se preocupar, mas que nós temos que nos preocupar quando morre qualquer ser humano, porque a vida do ser humano, seja ele quem for, ela tem que ser valorizada. Mas nós presenciamos cotidianamente, dioturnamente, diariamente, sendo redundante, a morte de um presidiário causa comoção pública, comoção nacional, comoção da imprensa, em geral. A morte de um agente penitenciário, ela passa como uma estatística. A morte de um policial militar vira estatística. Não há clamor, não há mobilização dos direitos humanos, não há mobilização da presidência da República, dos governadores do Estado. Ele recebe única e exclusivamente, às vezes quando recebe, é um enterro com tiros de festim. E na maioria das vezes, as suas viúvas ainda ficam desamparadas, porque o Estado faz o máximo para que não seja pago o seguro ou a pensão. Ele cria dificuldade para tudo isso. E nós presenciamos recentemente, lá em Manaus, o Estado dando celeridade à indenização da família dos mortos no presídio, como se as vítimas daqueles mesmos na sociedade comum e os próprios servidores a vida deles não tivesse a mesma importância. Não queria que tivesse mais importância, eu queria que tivesse a mesma importância. Agora, Camilo, me diga uma coisa, eu quero que você me fale o seguinte, hoje, por exemplo, a gente sabe que o que vem ocorrendo nas penitenciárias brasileiras são questões envolvendo briga de facções, quem quer assumir um comando aqui, quem quer assumir outro comando lá. Isso transforma as penitenciárias num verdadeiro barril de pólvora. O que está acontecendo no Norte, no Nordeste, pode se espalhar pelo Brasil? Então você vai me responder essa questão de se esse barril de pólvora poderá ter um rastilho que ocorrer no Brasil como um todo. Nós voltamos já. O sindicato quer saber de você. Fala aí, comerciária. Meu nome é Rita Angélica, trabalho no comércio há 3 anos. O que eu sinto trabalhando aqui é o prazer de estar conseguindo construir o meu sonho aqui, onde eu estou hoje. Que é estar fazendo o meu curso, a minha faculdade e a partir daqui estar construindo algo maior que eu quero para frente. No meu serviço eu sou faturista, eu gosto do que eu faço, eu entrei aqui como caixa, hoje eu consegui subir de cargo, gosto do que eu faço aqui dentro, ajudo no que eu preciso, sempre fui esforçada para o que eu faço, desde de outros serviços que eu tive ao que eu tenho hoje. Eu sou comerciária. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio de Janeiro, o Wilson Camilo. O Wilson está aqui nos relatando a dramática situação em que vive os agentes penitenciários, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Agentes penitenciários que são mal remunerados, essa é a grande verdade. Além de serem mal remunerados, eles não têm o reconhecimento do Estado pela profissão que exercem, uma profissão insalubre, uma profissão insegura. Em algumas situações, né, que nós estamos ouvindo aqui, os presos têm mais privilégios do que os agentes. Não é que o preso não tem que ter seus privilégios, tem que ser tratado como um ser humano, mas inclusive o Estado chega a gastar mais para manter um preso em condições insalubres do que o salário, né, de um agente penitenciário que está ali colocando em risco a sua vida, colocando em risco a segurança da sua família e não é reconhecido pelo Estado, né, pelo Estado brasileiro, né, como aquele agente que deveria ter uma remuneração mais adequada. Mas a pergunta que ficou no ar aqui é o seguinte: o que está ocorrendo nas prisões do Norte e Nordeste é seríssimo, né? E o Brasil como um todo está preocupado. Camilo, existe risco disso se espalhar pelo Brasil afora? Sim, existe o risco e eu aponto a causa
deste problema. Eu acredito que todos, inclusive toda a sociedade deve estar atenta, e se não ficaram atentos, eu espero que após essa declaração eles comecem a observar, é que o presídio de Manaus, ele era administrado por um policial militar. O presídio de Roraima, ele é administrado por um policial militar. O presídio de Natal, ele é administrado por um policial militar. Nenhum deles é administrado por um agente penitenciário. O grande problema do sistema penitenciário do país, porque ele é gerido por pessoas que não são profissionais da área, porque são por pessoas indicadas politicamente, não conhecem o sistema penitenciário. A gente presenciou no cenário nacional a grande mídia, toda a rede, tanto televisiva, jornais, rádio, chamaram o presidente da OAB, Comissão de Direitos Humanos, chamaram o bispo, o padre, até o Papa falou sobre. Eu não vi ninguém chamar o agente penitenciário. E se tem alguém que entende que possa gerir o sistema penitenciário, é quem trabalha, é o profissional da área. É quem convive com o preso dioturnamente. É quem sabe do problema do preso quando ele acorda, quando ele vai dormir, quando ele vai para o almoço, quando ele sai para a transferência, quando ele tem uma dor de barriga, quando ele precisa de um atendimento jurídico. Quem convive com o preso cotidianamente é o agente penitenciário. Quem conhece o preso por um olhar é o agente penitenciário. Quem sabe os pontos de fuga em uma unidade prisional, conhece a mania de cada preso, de cada interno, de cada apenado ali presente e até de sua família, é o agente penitenciário. Então, é extremamente absurdo o Estado não perceber que quem tem que gerir o sistema penitenciário é um profissional da área. E como se faz isso? Tem que se investir na carreira, profissionalizar, reconhecer constitucionalmente esta carreira, para que os aventureiros, que são aventureiros, indicados políticos, que assumem presídios, em sua maioria com objetivos de empilhamento de recursos para bancar a campanha de Caixa 2, porque é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. E vou dizer, para que todos tenham conhecimento, do seguinte: o gestor indicado politicamente, ele tem a insegurança de agir por vontade própria. Porque eu sou nomeado, eu não tenho garantia profissional de estar ali, eu não sou um profissional de carreira. Se eu descumprir uma ordem hierárquica do meu governador ou do meu presidente da República, em caso de presídios federais, e dar direcionamento a determinada forma de administrar, em que eu não vá desperdiçar o dinheiro que vem do Fundo Penitenciário Nacional, que é exclusivo para investimento nas condições de trabalho, nas condições de vida do preso, mas em algumas gestões eles desviam esse recurso para determinadas compras que não têm significado nenhum. Vou dar um exemplo agora recente. No Rio, nós estamos em pleno verão, com um sol de 50 graus, de sensação de 50 graus, o Estado fez uma licitação de casaco de frio, de 100 mil casacos de frio. Casaco, no verão, sensação térmica, 60 graus. Tem algo errado aí, né? Não pode ser sério, né? Alguém chamou a comunidade prisional. Quando eu falo comunidade prisional, eu estou incluindo todo mundo, o familiar do preso, o preso e o servidor, para saber qual é a prioridade que tem dentro dessa unidade prisional. O que precisa? Está morrendo alguém? Não, isso não é questionado, isso não é participado, porque existe interesse que aquela empresa de casaco venda seu produto e que alguém, só Deus sabe quem, vai lucrar com aquilo, menos o sistema penitenciário. Os diretores de unidades prisionais hoje, eles são nomeados, são cargo de confiança, até porque nós não temos um plano de carreira a nível nacional em que você entra agente penitenciário, depois vai a inspetor, vai a chefe, chega a diretor, ou sequer um concurso para diretor que dê a estabilidade e a segurança jurídica para administrar. E isso não acontece. Os cargos são comissionados, são de livre nomeação e de exoneração. Se porventura algum diretor tomar a iniciativa de dizer, olha, esse preso do Comando Vermelho não vai ficar ali porque é inseguro.
pode causar um transtorno, pode ser possível que algum agente seja morto ou que algum outro preso seja morto. Ele toma aquela atitude. E se a facção ficou insatisfeita, manda o recado para a comunidade liga para o político vem cá e tira aquele diretor e troca. Não há segurança se não for dado autonomia aos diretores dos presídios para agir. E que esses diretores de presídios sejam profissionais de carreira, porque é necessário que conheça a carreira. Ou seja, não só conhecer a carreira, mas conhecer também o sistema. Sim. Porque a maioria, pelo que você está me dizendo aqui, a maioria dos diretores, a maioria dos indicados, eles chegam lá no sistema sem saber nada. O compromisso dele não é com a comunidade prisional, o compromisso dele é com aquele que indicou ele. Sim, é exatamente isso. O compromisso. Agora, me diga uma coisa, Camilo, vocês, como representantes do sindicato dos agentes penitenciários, vocês não cobram do governo, porque é o seguinte, entra governo, sai governo, mas quem permanece lá é o agente penitenciário concursado. Hoje, né, o governador, o ex-governador Cabral está lá num desses presídios. Cometeu alguns equívocos aí durante a sua gestão, está lá num desses presídios lá. Amanhã pode estar outro governador também num desses presídios. Sim. Não é verdade? Pode estar outro também lá nesse presídio. Mas o agente penitenciário vai lá, fez concurso, está presente lá, e ele não tem a força, assim, entendeu? Ou seja, a força, não a força política, evidentemente, porque pelo jeito que você está me dizendo aí, a força política vem, né, de fora daquele que está lá naquele momento. Mas ele não tem essa força de união para dizer assim, olha, nós precisamos mudar o sistema penitenciário brasileiro. Sim, nós precisamos. Nós precisamos, inclusive, de levar a sério o sistema penitenciário e não ver o sistema penitenciário como mercado. Porque a superlotação hoje no sistema penitenciário, ela não é por acaso. O sistema penitenciário, para quem assistiu aquela grande obra de arte, não me falha a memória do autor, Tropa de Elite, ele faz uma analogia quando o PM, né, podia ser ele está falando policial porque o filme não atribuindo essa prática à polícia militar, né, porque infelizmente a questão da honestidade ou da corrupção, isso isso é inerente a qualquer categoria. Nós temos juízes que vêm de sentença também, e o que ocorre? Existe uma superlotação programada, porque assim como uma comunidade não é só uma boca de fumo, não é um consumo de droga, uma comunidade se consome luz, se consome água, se consome gás, se consome internet, gato-net e uma série de outros, fazem compra, tem armazém, então o tráfico se instala nas comunidades e quase que monopoliza, né? Aliás, quase não, monopoliza o comércio dentro das milícias, né, que surgiram agora no Rio de Janeiro. Essa prática não é só exclusiva da milícia, todas as facções, eles descobriram isso, né? Não é só a milícia. Hoje todas as facções praticam essa exploração econômica dentro das comunidades. E dentro das cadeias. Uma cadeia com 1000 presos... Uma comunidade, quanto maior, mais renda ela dá para aqueles que exploram. Sim. O que você está me dizendo é que quanto maior o número de presos na cadeia, mais vantagem tira aquele sistema que botou o preso lá dentro. Exatamente. Quanto maior o número de encarcerados, a empresa de quentinha, que fornece alimentação para o Estado, vai vender mais quentinhas. A empresa que fornece... E certamente essa empresa de quentinha foi indicada por alguém que tem interesse que ela atua lá dentro. Nós sabemos como funciona o país. É o mesmo, quanto maior o número... Um casaco de frio para presos que estão numa temperatura de 50 graus também vai vender mais, tem mais interesse. Vai ter mais casaco para vender, né? Da mesma forma, o tráfico, como existe dentro da comunidade... existe dentro do presídio que está maior também. Também vai vender mais droga. É interessante para o próprio traficante que está dentro do presídio o consumo de droga lá dentro. Tem mais pessoas para consumir. E há um bom tempo cresce dentro do sistema penitenciário a máfia das cantinas. E por incrível que pareça, as cantinas, os preços praticados dentro dos presídios, que em sua maioria são pessoas
de condições, não, de condições financeiras, em sua maioria paupérrimas, né, miseráveis, para comprar uma Coca-Cola lá dentro da unidade prisional, ela paga mais caro do que se comprasse no aeroporto. O preço praticado dentro do presídio, ele é maior do que no aeroporto. É maior do que no shopping. Nos locais onde está eventos fechados, que costumam ser os preços astronômicos, no presídio é maior. É um absurdo. Então, quanto maior o número de presos, maior a arrecadação. Então, esta é a máfia que move a superlotação dos presídios, é para faturar. Quanto menor for o número da agente penitenciário, pelo que estou entendendo, para que o nosso telespectador entenda, quanto menor for o número da agente penitenciário, maior é o volume de negócios dentro do presídio, porque não tem gente para fiscalizar. Todo mundo, para as empresas de licitações, para o tráfico dentro da unidade, para o dono da cantina, para o dono do casaco, para todos esses aí. É um mercado lucrativo o sistema penitenciário. Porque está colocando em risco toda a sociedade. Eu gostaria de acrescentar que a solução para o sistema penitenciário é a aprovação da PEC 308, o projeto de emenda à Constituição que cria a Polícia Penitenciária, que regulariza e reconhece constitucionalmente a nossa profissão. Não tem outra saída. O sistema penitenciário tem que ser gerido por profissionais. E o Estado não tem que pensar em privatizar, ele tem que pensar em recuperar, porque privatizado já está. Do momento que você já lucra dentro do Estado, o que você quer mais lucrar? Lucra dentro da penitenciária já está privatizado. A privatização já está estancada. O que nós precisamos é trazer de volta o sistema penitenciário para a mão dos profissionais, para que a sociedade tenha, no mínimo, a garantia do retorno com vida e de uma pessoa melhor para a sociedade, que possa ser devolvida essas pessoas melhor, essas pessoas possam com vida ser melhor, né? Devolvidas. Porque muitos lá voltam decapitados. Sim. É isso que a gente E quando não voltam decapitados, voltam ainda pior, porque passaram por uma universidade do crime. Porque nessa superlotação existe uma coisa ainda mais grave. Com uma redução do efetivo que deveria ser de 35 agentes penitenciários. O Estado, no Rio de Janeiro, conseguiu, né, reduzir uma unidade que deveria ter 35 agentes penitenciários para um efetivo de 1.200 presos. Tinha que ter 35 para 1.200. O Estado conseguiu triplicar a população carcerária, 3.600 naquela unidade, e reduzir de 35 para 5 o número de agentes. Só que esses 5 agentes não têm acesso. Então, lá dentro da unidade prisional, esses 3.600 presos vivem livre, leve e solto. E fazendo o que acha que deve fazer. Né? E o que é pior, e porque isso é responsabilidade do Estado. Isso é exatamente isso aqui, essa responsabilidade que causou todas aquelas mortes em Manaus. Porque nós não temos homem suficiente para garantir a integridade física de cada penado. E essa é a nossa função. Essa é a responsabilidade do Estado de dar a garantia à integridade física de cada um sentenciado da Justiça. Nós somos os profissionais da execução penal, nós temos que garantir a execução penal estabelecida pelo magistrado. E na execução no Brasil, execução penal no Brasil, não prevê pena de morte. E o Estado está deixando a massa carcerária, o servidor público, à mercê da pena incondicional de morte no país. É duro a gente ouvir tudo isso, né? Mas muito obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, nosso tempo esgotou. A televisão tem tempo, né? Eu não posso extrapolar o tempo que a gente tem no nosso programa. Muito obrigado e até o próximo programa.